Pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel Magalhães, sou diretor nacional da Global Visa e, como vocês sabem, também sou ex-funcionário da Embaixada dos Estados Unidos e estou aqui hoje para falar um pouco sobre mitos e curiosidades do visto americano. Pessoal, antes de prosseguir, gostaria de esclarecer um ponto. Trabalhei sim na Embaixada dos Estados Unidos dentro da seção consular, mas nada, nem ninguém contribuiu para a alta taxa de aprovação que a gente tem aqui na Global Visa. Um bom visto se faz com muito estudo e uma boa interpretação das leis de imigração que estão disponíveis no site da Embaixada. Não seria nem um pouco ético pedir aos meus colegas que me ajudassem nesse sentido. Então vamos ao primeiro mito? A negativa e o tempo de reaplicação é sempre uma dúvida para todo mundo. Tive um visto negado, posso reaplicar imediatamente? Depende. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu já ouvi dizer que devo reaplicar com 3 meses, com 6 meses, com 1 ano. Tem gente que chega falando assim, nossa, eu só posso reaplicar com 5 anos ou 10 anos. São situações completamente diversas. Normalmente, quando você acredita que houve uma falha na documentação ou uma falha no formulário, você pode sim reaplicar imediatamente. Se você recebeu o 214B e você acredita que você foi completamente honesto no seu formulário, que a sua documentação estava muito bem preenchida, então eu acredito que você deva esperar de 3 a 6 meses para que haja uma mudança significativa na sua situação. Agora, para aquelas pessoas que passaram algum tempo ilegalmente nos Estados Unidos e receberam a inelegibilidade de 5 anos ou de 10 anos, nesse caso não há recurso, tem que se esperar esse tempo. Muitas pessoas dizem que conheceram despachantes ou conheceram pessoas que mexem com visto e que conseguem a aprovação do visto ou que conseguem adiantar o expediente do visto. Isso é verdade? Eu posso te afirmar categoricamente que é a maior mentira de todas. Não caiam nesse papo. Existem muitos charlatões no mercado, pessoas que cobram 10 mil, 20 mil, 30 mil reais assegurando a aprovação do visto, ou pessoas que cobram o dobro, o triplo ou 5 vezes o valor de uma aplicação normal de visto, dizendo que conseguem acelerar esse processo dentro da embaixada. Conhecendo os meus colegas, conhecendo a estrutura da embaixada e a seriedade com que eles trabalham, eu posso afirmar com todas as letras, isso é mentira, isso não existe, tá bom? Algumas pessoas chegam para mim e sempre perguntam, Daniel, eu conheço uma pessoa, amigo de um amigo, uma pessoa muito distante lá atrás, que entregou uma documentação falsa na embaixada. Nunca é ela mesma, né? E pergunta, tem problema em entregar uma documentação falsa na embaixada? É óbvio que tem problema. Eles contam com uma equipe muito bem estruturada, um pessoal muito competente, que checa a documentação, que entram nos sites oficiais, que tem comunicação com os órgãos brasileiros e que podem sim detectar que a documentação é falsa e pior do que isso, né? Falsificação de documento federal é crime e você pode acabar saindo preso na embaixada. Algumas pessoas vêm para mim e falam, Daniel, fui entrevistado por um cônsul brasileiro, muito gente fina. Pessoal, os cônsuls não são brasileiros, tá? Os cônsuls podem ser binacionais, serem brasileiros e americanos ao mesmo tempo, mas todos eles têm a cidadania americana. Mais do que isso, antes de assumirem a posição de entrevistadores aqui no Brasil, eles fazem um curso em Washington, onde aprendem a cultura brasileira, onde aprendem o português brasileiro, para poder vir aqui e fazer o serviço deles da melhor forma possível. Muitas pessoas já chegam para mim falando, Daniel, não tive uma boa entrevista. O cônsul foi rude comigo, fez poucas perguntas ou não pegou nada da minha documentação. Pessoal, isso tem muito a ver com a forma como você preenche o seu DS-160. Antes mesmo de você chegar à entrevista, o cônsul já está lendo o seu formulário. Então, se você não cumpre os pré-requisitos para o visto, muito provavelmente o cônsul não vai pedir nenhum tipo de documentação. Sobre o comportamento do cônsul na janela, devo me compadecer com a situação deles. Eles entrevistam entre 50 e 100 pessoas por dia, muitas das vezes eles são destratados na janela, são enganados por muitos solicitantes de visto e é completamente compreensível que o comportamento dele não seja compatível com as expectativas que você tem. Muitos vídeos na internet falam da forma como você deve se comportar ou se vestir diante do cônsul na janela de entrevista. Vi alguns vídeos onde as pessoas falam que se vestir de forma mais elegante, diferente do seu dia a dia, pode te ajudar a tirar o visto. Vi também vídeos onde eles falam que se estiver com criança pequena, colocar a criança perto da janela para distrair o cônsul e assim emocionar o cônsul, alguma coisa, sensibilizar ele, pode ajudar também. Isso é mito, tá, pessoal? Quando você vai para fazer a sua entrevista, o cônsul já sabe tudo sobre você. Ele leu o seu DS-160, você preencheu um formulário enorme falando sobre a sua vida, sobre o quanto você ganha, onde você mora, o que você faz. Um cônsul entrevista entre 50 e 100 pessoas por dia. Então, ele está extremamente acostumado a saber como as pessoas se comportam dentro da janela. Qualquer comportamento fora do comum pode sim te prejudicar e saibam que
Os cônsulos, assim como qualquer outras pessoas, veem os vídeos na internet, interpretam que a pessoa está tentando fingir ou tentando ser alguém que ela não é. Passaporte europeu pode facilitar o visto americano? Depende. Quando você vai tentar tirar um visto de estudo, de trabalho, ou já teve um visto de turismo negado no seu passaporte brasileiro, você vai precisar de ir à entrevista e comprovar todos os seus vínculos da mesma forma. Agora, se você não teve nenhum tipo de visto de turismo negado, então sim facilita, você pode dar entrada pelo ESTA, onde o seu visto vai ser aprovado eletronicamente. Comprar as passagens aéreas antes da entrevista ajuda? Não, eu não acredito que ajude. O próprio site da embaixada recomenda que não se compre as passagens aéreas antes da entrevista. Então, se você comprou uma passagem aérea de promoção e você vai passar pelo processo de entrevista, não utilize isso como argumento, não vai te ajudar. Uma pergunta que muitas pessoas me fazem desde que eu saí da embaixada é o seguinte: Daniel, existe cota de negativa diária, mensal ou semestral na embaixada? Não, pessoal, não existe. O que existe é uma flutuação da taxa de negativa. No meio do ano e no final do ano, mais pessoas aplicam, portanto, mais vistos são negados. Existe uma peculiaridade também no final do ano. Como muitas pessoas recebem 13º e rendas extras, mais pessoas com um perfil incompatível com o turismo aplicam para o visto. Sendo assim, a taxa de negativa aumenta um pouquinho. Uma coisa que o pessoal me pergunta muito é o seguinte: Daniel, eu tenho um parente nos Estados Unidos que está lá legalmente. Ele escrevendo uma carta para mim de suporte ou financeiro ou uma carta de convite, isso pode ajudar no meu visto? Olha, essas cartas têm sim uma relevância, mas não necessariamente elas vão implicar na aprovação do visto, sendo que você ainda vai precisar comprovar os seus vínculos aqui no Brasil, lembrando os vínculos financeiros, familiares, escolares e etc. Muitas pessoas acreditam que os vistos de estudo, o visto F, o visto J, o visto M, e a sua documentação de suporte, o I-20, o DS-29, são vistos pré-aprovados, ou que eles facilitam de alguma forma a aprovação do visto. Isso não é verdade. Por mais que você tenha essa documentação de suporte, você ainda assim tem que comprovar os seus vínculos aqui no Brasil. Para os vistos de trabalho, como o visto H ou visto L, você tem uma petição expedida pelo DHS, providenciada por um advogado nos Estados Unidos. Mas mesmo assim, se você não for claro e preciso na entrevista, mostrando que você tem a intenção legítima de trabalhar nos Estados Unidos e depois que você tem a intenção de retornar ao Brasil, essa petição pode ser revogada no ato da entrevista. O DS-160 é um documento muito extenso e muitas vezes difícil de ser preenchido. As pessoas têm dúvida se os DS que elas preencheram antes podem influenciar na entrevista que elas vão fazer na embaixada. Ora, a embaixada pode ter acesso aos DS que ela preencheu antes, mas na hora da entrevista a embaixada vai analisar o DS que você indicou na hora do seu agendamento. Então não se preocupe com o DS que vocês preencheram de forma errada. Pessoal, o último mito é muito interessante, todo mundo tem essa dúvida e eu nunca vi ninguém na internet dando conta de responder. O que são aquelas benditas estrelinhas que ficam embaixo da foto do passageiro no visto? Vocês sabem o que são? Então, aquele... Não, se bem que eu acho que esse eu não posso falar. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Esse vídeo a gente desmistificou alguns fatos da Embaixada dos Estados Unidos, falou um pouquinho mais sobre curiosidades. Ao longo dessa semana vamos estar produzindo um vídeo por dia. O próximo vídeo vai ser sobre o percurso que o solicitante tem que cumprir para solicitar o visto americano. E se restou alguma dúvida, por favor, deixem aqui no comentário. Não esqueçam de curtir e de compartilhar o vídeo também. Muito obrigado, até a próxima.